Cara, tem uma luz... apareceu. Tem uma luz na tua frente que eu mal consigo ver você. Essa aqui é os meus queridos aqui, entendeu? Os ventiladores puxaram o fio da lâmpada para baixo. Deixa para lá. O ventilador quase vira cruz. Hoje nós vamos estudar o Novo Testamento, tá? Nós estamos em Mateus, capítulo 26. Ué, mudou de ideia? Não mudei de ideia. Né? Eu tinha estudado uma coisa, mas como isso aqui também já está na mão, mudei para... Antônio, não era no mundo maior? Não, porque há assim, eu não sei como é que a gente se perdeu. Toda a primeira... Foi eu que me perdi, na realidade. Então, eu vou pegar o Evangelho. Peraí. Vai lá. Só um minutinho. Joia. Vai até 1,5. Mais que 1,5 eu não aguardo, não. Então, eu me enganei, botei lá, estudei no mundo maior, mas como o assunto é a última ceia pascal, né? É a última comilança lá deles, e eu cheio de fome aqui falando sobre isso, resolvi mudar. Tá? E capítulo 26, versículo 20, em Mateus. Ok? Todo mundo já está com o Evangelho na mão aí? Cláudia? Cheguei. Então, capítulo 26, Mateus, capítulo 26, versículo 20. Quem vai ler? Elisa? Sim. Então, agora já tem gente, já abri a porta, já entraram. A Cristina, que ainda não chegou, está no engarrafamento da Washington Luiz. Vai demorar mais de 1 hora para chegar em casa ainda. Pelo menos ela conseguiu sair de Campos Elíseos, né? Vamos lá. Estava lá em Campos Elíseos? Estava. Tá ruim quando você volta, que tem um buraco na pista na hora do retorno para vir para o Rio, aí tem que subir no viaduto, fazer uma contramão, tá uma confusão tremenda. Né? Pois é. Ela trabalha lá. Então. Bom, a última ceia pascal. Isso está em Mateus. Isso está em Mateus, no capítulo 26, versículo 20. Também pode ser encontrado em Marcos, capítulo 14, versículos de 17 a 25. Em Lucas, capítulo 22, do versículo de 14 a 23. E em João, no capítulo 13, versículos de 21 a 30. Mas hoje nós vamos ler Mateus. Pode começar? Pode. Pode? Então, vamos lá. Lê até o 23 só. Aí a só gente até vai 23? Tá. Chegando o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe cada um deles: Porventura sou eu, Senhor? Em resposta disse: O que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Tá. Então, né, houve os preparativos para a Páscoa, que nós já estudamos na aula passada, né? E foram todos eles, né, o mestre e os discípulos, para a comilança da Páscoa, né? Foram lá fazer a ceia pascal, tá? E já começa chegando o fim da tarde. O fim da tarde, nós podemos colocar que 18 horas, 19 horas, significa o quê? Após os preparativos da Páscoa, que foi o nosso estudo da semana passada, né, nós precisamos agora de um reabastecimento, né, de preparativos, né, para após um dia de jornada muito intensa, para termos um bom sono, né, uma boa noite. E em relação a essa questão um dia de trabalho muito intenso, o fim da tarde é aquela hora do quê? Da aferição.
né? Nós temos uma perguntinha no Livro dos Espíritos que eu acho muito legal a respeito dessa aferição. Está todo Qual é? mundo com o Livro dos Espíritos aí? 919, a famosa 919. Olha só, vamos dar uma lidinha nela. Pô, eu botei o meu Livro dos Espíritos, vai dar até torcicola aqui onde ele está. Cara, você é uma comédia. Você fala pra gente deixar ele perto e bota longe? Oi, caramba. Agora eu estou derrubando os livros dos meus filhos. Ai, cara, hoje eu apanho. É eles que apaixonam a mulher. Agora, é que nem aqui em casa, você tem que arrumar tudo como estava. Porque quem vai me bater não é eles, não, é a mulher. Aí sabe o que eu falo? Então não precisa arrumar, porque é tudo uma bagunça mesmo. Os livros dela é tudo uma bagunça. Então quando derruba, eu digo para ela, não precisa arrumar não, porque já está arrumado. Então vamos lá. Pergunta 919. Está todo mundo com o livrinho? É a letra A que interessa a gente. Mas como a gente está com ela... essa pergunta tem que ler. Pergunta 919. Do Livro dos Espíritos. Está na parte 3ª, capítulo 12. Né? Da perfeição moral. Pergunta 919, conhecimento de si mesmo. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Acho que nós já lemos tanto essa pergunta, mas toda vez que eu leio, eu gosto de dividindo. Meio prático, ou seja, nada enrolado, bem desenrolado, bem tranquilo, sem burocracias, sem nada que impeça o bom funcionamento, não é isso? Meio prático. Mais eficaz, você está falando de eficácia, de eficiência. Né? Então é o meio mais fácil e eficiente. E eficiente, que tem o homem de se melhorar nesta vida. Você não esperar a vida aqui, a próxima vida, não. Ou seja, é trabalhar durante o dia para na tarde, tá? Fazer a aferição de tudo que foi feito. Então, nós podemos botar esse todo dia, esse atalho, como toda a nossa jornada, toda a nossa vida também, tá? Isso é bem extensivo. O que é que eu fiz durante toda a minha vida? E agora? Tá? E a qualquer hora, independente de idade, fazer a aferição. Ou seja, chegou à tarde, vou fazer a aferição, vou ver o que eu fiz certo, não vou falar isso, senão vou trocar na resposta. Tá? E para o quê? Um bom anoitecer. Nós estamos aprendendo o quê? A viver como espíritos na carne. O bom anoitecer, um bom sono, né? A gente pode falar até que é a nossa vida espiritual, que todos nós estamos fardados a isso, ao desencarne. Então nós temos toda uma jornada, de vez em quando nós vamos ter que dar uma travada e dar uma olhada, o que é que eu estou fazendo de certo, o que é que eu estou fazendo de errado, etc, 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 para nos melhorar. Eu quero a pergunta agora aqui. Nos melhorar. Né? E resistir à atração do mal, que esse é o nosso maior problema. Que a gente fala na prece, o Pai Nosso, livra-me das tentações, porque as tentações existem aqui dentro. As tentações não estão lá na esquina, não. Não é naquele perispírito bonito que passa lá no outro lado da rua que a gente fica olhando, não. Está aqui dentro, que senão não olhava para o perispírito bonito. A Cláudia não sabe o que é perispírito bonito, não, né, Cláudia? Deixa para lá, melhor não saber. É melhor não saber. Deixa quieto. É que toda vez que a gente acabava o estudo, Cláudia, lá no Maria Vaz, tem uma escada. Quando a gente descia a escada, que abria a porta da rua, tinha sempre passando aquelas garotinhas bonitinhas, que andam mais à vontade. Né? Anda aí quase sem roupa, Cláudia. Hein? Anda com um topzinho e um shortinho, metade do tronco de fora e as pernas de fora. Aí a gente fala, olha que perispírito bonito. Pelada, então, né? Estavam peladas, aí por isso que vocês gostam, tá? Agora entendi. Entendeu? Porque a tentação mas é tá como as dentro. meninas se vestem, Cláudia. Fazer o quê? Elas se vestem, é. Elas se vestem assim. É mesmo. É difícil resistir à atração do mal. É verdade. E o mal, veja bem, está aqui, não está lá. Né? O fato de elas se vestirem bem à vontade, esse é o problema delas. Nós não temos, né? Só que os homens geralmente, né?
Oh, Quem quer falar aí? eu Não? disse oh. Uau! Nossa. Então vamos lá. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ou seja, nós temos que nos melhorar e o que é pior, o que é mais difícil, aliás, o que é pior não, o que é mais difícil ainda, é resistir a essa atração. E, infelizmente, está dentro de nós, tá? Não está lá fora. Aí vamos lá, resposta, Elisa. Vamos na resposta. Um sábio da antiguidade, o Volo disse, conhece a ti mesmo. Isso aí é o Sócrates que Não fala foi aí. o Sócrates, não, tá? Foi antes dele? Descartes, antes dele. É. Tudo bem. Parecia que fosse Sócrates. Valeu. Não, fizeram uma pesquisa, tá? E descobriram que não foi. Por isso que eu estou te falando. Qual o Eu nome também de quem? achava. Quem Descartes. foi que falou? Hein? Descartes, um outro filósofo, assim, era meio cientista, meio filósofo, que quem estudava ciências da natureza antigamente era filósofo. E era meio doido também. Na antiguidade as coisas eram diferentes. Então, esse problema do conhece a ti mesmo é muito sério, que a gente acha que se conhece. Aí, não, estou bem, estou forte, resisto à pressão, resisto a não sei o quê. Aí vem uma pressãozinha à toa. Estou pronto para encarar qualquer onda, sou surfista de marola. Aí vem a marola, a gente afunda. Né? Fica nervoso, fica desesperado, começa a vacilar, olha só. Tá? Aí o maior exemplo do conhece a ti mesmo se chama Pedro. Aquilo, aí está no Evangelho para a gente prestar bem atenção. Pedro negando Jesus. Né? Quando Jesus chega para Pedro e fala, né, conversa com ele, que ele fala, não vou te negar, não. Pedro era todo marrento, era forte, né, malhadão. Eu nunca vou te negar, Senhor. Sou cabra macho, quero ver. Quer dizer, quando chegou na hora que ele viu o tamanho da lança do romano, só de ponta de lança tinha 30 centímetros mais ou menos, ele falou, não, nunca vi esse homem, não. Jesus, nunca ouvi nem falar. Entendeu bem? E aí depois ele fica triste e ele vê o galo canta, quando que Jesus fala para ele, né? Quando o galo vai cantar, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. O galo canta e ele sim, aí sim, ele nota o quão fraco ele era. E esse exemplo é para todos nós. Quão fraco nós somos. É isso? Por isso que esse conselho aqui, a melhor forma da gente começar as nossas mudanças é conhecendo as nossas imperfeições, nossos vícios, nossas paixões. Né? É aí que começa. Aí o José Antônio, no outro dia, colocou uma coisa que eu fiquei pensando. Eu tenho um hábito terrível de pensar demais. Então, eu fiquei pensando, que ele falou assim, a pessoa diz que é espírita, mas se fosse como na época de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, ele não assumiu que era cristão. O filhinho da Joana de Cusa também queria que ela negasse Jesus, entendeu? E nós, na hora da prova, não diríamos que somos espíritas. Aí eu fiquei pensando, cara, será que a gente faria isso? Ou será que isso existiria ainda hoje? Ou que nós já passamos dessa fase de negar Jesus lá naquele tempo para não ser comido pelos leões? E hoje a gente está tentando não ser comido pelos leões novamente, mas agora com mais propriedade, né? Porque são anos arrastados, né? São anos de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Então, fiquei pensando, cara, se o cara chega para mim hoje e diz assim, nega Jesus, nega que é espírita, eu acho que eu vou dizer para ele, não vou negar. Não vou negar, cara, não vou negar. Por que você acha que eu tenho que negar? Eu vou levar o cara na conversa, entendeu? Eu vou tentar levar o cara na conversa.
porque eu não acho que o mundo evoluiu e a gente está evoluindo. Como ele gosta de dizer, nós somos aprendizes. Então, o aprendiz não vai negar o que ele está aprendendo, ao seu conhecimento. E naquela época, não. Naquela época, o negócio era bem mais difícil, né? Naquela época, as pessoas estavam começando a ouvir Jesus, começando a aprender com Jesus, e realmente elas tinham uma dificuldade perante o poder de Roma, que pelos livros que a gente lê, a gente vê que não era mole, né? Manter até o fim, e aqueles caras lá também, os judeus lá que eram a cúpula, né? Eles também não eram moles, né? Para manter a ordem e a unidade, eles faziam qualquer negócio. Então, naquela época, Elisa, realmente. Oi, Elisa, diga. eu também acho que naquela época existia era tipo uma ditadura, né? Eram os romanos lá, os faraós, eles diziam que tinha que ser e acabou. E você não podia contrariar a vontade deles, que eles mandavam tirar tua cabeça fora e acabou, né? Então, era muito assim. Então, às vezes, a pessoa com medo acabava dizendo que não conhecia, que não tinha medo mesmo, né? Ainda era muito fraco, né? O espírito ainda é muito atrasado, muito. Então, aqueles que eram mais fortes dominavam, tem isso também, né? Agora, hoje, a gente tem um pouco mais de, graças a Deus, liberdade de chegar para a pessoa e dizer: não, por que você quer me convencer de eu negar Jesus? Eu não vou fazer isso. Porque a gente não tem aquele medo, talvez, que a gente tinha no passado, na época de Moisés, sei lá, daquela época, né? Eu não sei a opinião de todos vocês que estão acompanhando o estudo. Claro que cada um tem direito de ter a sua própria opinião. Mas eu estou dizendo assim, na reflexão que eu fiz sobre o assunto, dos livros que eu tenho aqui, dos estudos que eu faço, do tempo que estou nisso, as transformações que a gente vai passando, conforme o tempo vai passando, a gente vai se transformando. Aquilo que a gente pensava no começo, que a gente palestrava, que a gente falava, a gente já começa a mudar e ter uma outra visão sobre aquilo. Então, o tempo que cada um tem vai ensinando a conduzir as coisas de uma forma melhor. Então, aquela coisa assim, tem entre nós no movimento espírita, tem aqueles que acham assim: eu não sou espírita, eu estou tentando ser espírita, eu estou tentando ser melhor, as pessoas têm que melhorar. Não, eu sou espírita, eu abracei a causa espírita, né? Eu me tornei espírita, eu mudei muito, muito através do espiritismo. Então, eu acho que eu realmente sou espírita. Eu era uma pessoa e hoje eu já me vejo outra pessoa. Deveria ser melhor, mas ainda não cheguei nesse ponto. Mas já mudei muito, 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 muito. Entendeu? As questões já mudaram demais dentro de mim. As minhas reflexões já são outro tipo de reflexões. Então, eu acho que nós, hoje, não negaríamos. Tá? Essa é minha opinião pessoal. Quem quiser discordar de mim, fique à vontade. Desculpe a frase. Eu também sou de acordo com o que você disse. Eu também sou espírita e não tenho vergonha de dizer eu acho que não deveria existir discriminação a respeito de religião nenhuma, porque o evangélico fala que é evangélico e fica feliz da vida falar que é evangélico. E aí, porque o evangélico, como é uma classe maior, está tomando, até o católico dizem, né, que está crescendo demais, vai fazer com que o espiritismo se encolha, porque tem aquela coisa do que, se você é espírita, você trabalha com despacho, as pessoas são muito atrasadas ainda, muito ignorantes. Eu não tenho vergonha de dizer que sou espírita e digo mesmo, de verdade. Posso estar em qualquer canto. Do mesmo jeito que eu falo que eu sou Botafogo, mesma coisa. Eu sofro pra caramba. Aí é outra triste. história. Agora eu fiquei triste por você. Aí é outra Eu sou história. Botafogo. Bom, gente, Aí é outra história. hoje... Time de futebol é outra história. Desculpe, Afrânio. Desculpe. Não, que essa questão é importante. Agora, como a gente está falando sobre a interiorização, né?
A gente tem que pensar o seguinte: hoje, quando a gente sabe e faz errado, nós estamos negando a Jesus. Isso aí que é o chato. Porque hoje nós já temos, graças a Deus, essa força suficiente de encarar. Né? Cara, normal para a gente. Eu sou espírita, sou cristão, sim, ué. Por que não? Às vezes a pessoa vem conversar com o evangelho no meio da rua para mim, comigo, eu escuto. Mas, às vezes, vem com aquele negócio que muita gente tem, eu falo. E eles não entendem ainda, infelizmente. Né? Quer dizer, nós hoje temos a força do raciocínio, a fé raciocinada. O nosso problema ainda está na negação, é a questão do erro, das quedas. Sim, É sim. lógico que não é proposital e é lógico que a gente vai, conforme fala a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por Volta cima. por cima. É um Entendeu? aprendizado. É um aprendizado, mas a gente tem que sempre estar tomando cuidado com isso. Né? Mas legal, isso aí. A gente tem que ser autêntico. Né? Tem que realmente, eu sou cristão, sou espírita, e cada um, e respeito todos. Cada um que, né? Outras religiões que têm as suas opiniões, mas eu Isso. estou com minha consciência tranquila. Vamos voltar para a pergunta? Vamos, desculpa aí, teve. Essa pergunta anda, né? Não, mas o assunto realmente se conhece-te a ti mesmo? Cai dentro disso aí. Se a gente não se conhece, como é que nós vamos mudar? Como é que nós vamos nos Sim. transformar? Então vem a questão da aferição. Aí vamos lá, agora vamos para a letra A, que é o nosso Letra A. assunto de agora. Concebemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Só o Kardec cutucando. Kardec também não era mole, não, né? Tudo bem, conheço a máxima, é antiga. Mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber o que é que eu preciso modificar em mim? O que é que eu preciso mudar em mim? Essa é a pergunta. Né? Qual o meio de consegui-lo? Como fazer? Vamos lá? Que ele ainda fala aqui na pergunta, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Ele deixa Porque, bem claro que é isso. porque, olha só, enquanto eu achar que eu não tenho problema nenhum, que eu não. De novo, peraí. Vou dar esse livro daqui. Isso está dando certo. Enquanto eu achar que eu sou. Quando eu entrei no Espiritismo, eu achava que eu era bom. Pô, eu sou um cara bom. De vez em quando dou um pouco de manteiga ali, dou uma roupinha ali. Isso eu achava que isso era bondade suprema, eu sou bom. Quando eu comecei a ver as palestras e ler os livros espíritas, eu fico com vergonha. Não tenho vergonha não que eu comento isso hoje com vocês, né? Mas eu fico pensando como eu estava enganado a respeito do que é ser bom. O mancebo rico chega próximo a Jesus, meu bom mestre. Olha só o ensinamento que Jesus deixa. Bom, só o Pai o é. Se Jesus ainda é um bom relativo, ou seja, um aprendiz da bondade, imagine nós. Aí nós começamos a achar que nós somos bons, né? Que nós somos legais, né? Que nós somos solidários. E se a gente fraternos, se a gente for olhar muito dentro disso mesmo, o verdadeiro sentido disto, caridosos, né? Eu faço a caridade. Eu visito hospitais, asilos, orfanatos. A gente começar a olhar dentro disso aí, tudo bem, já está fazendo uma grande coisa, está fazendo isso. Mas a profundidade, onde isso está nos afetando? Qual o nosso sentimento em relação a isso? E nós sentimos? A gente vai ver a dificuldade que Kardec põe aqui. Né? Eu acho que eu sou bom, e aí? Como é que eu vou saber que eu não sou bom? Eu estou errado? Essa pergunta é feita a Santo Agostinho, tá? Aí vamos ver a resposta. Vamos lá. Fazia o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém Né? tivera com motivo para de mim se queixar. Olha só, ele todo dia, ao final do dia,
É o nosso papo lá do Evangelho. Conforme já falei também, pode ser durante várias fases de nossas vidas, né? Mas esse do Santo Agostinho já fala diário, um negócio diário. Fiz o bem? Beleza. Posso fazer melhor amanhã? Olha só a pergunta. Fiz o mal? Foi sem querer, mas fiz. Tenho que consertá-lo amanhã e procurar, em cima desse mal, além de servir para mim como, né, o aprendizado, fazer algo muito bom para recompensar o mal que eu fiz um dia. Então, aí começa. Vamos ver o que ele fala mais um pouquinho, né? Olha só o que ele está falando aqui. Se não faltar algum dever, quais são os nossos deveres? Nós temos muitos deveres. Nosso dia a dia é cheio de deveres. E de vez em quando a gente falta com algum dever, às vezes até inconscientemente, sem notar. E isso que ele pede para a gente passar em, né? Investigar. Ele se investigava, o que Santo Agostinho está falando aqui. Ó, eu me investigava todos os dias. Todo fim de dia, à tarde, eu fazia minha reciclagem, minha aferição. Vamos continuar? Bom, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha Continua? só. Não, vamos parar por aí. Isso foi só para a gente ver essa questão do à tarde, chegada à tarde. Tá? O significado dessa palavrinha para a gente. Aqui no Evangelho, a palavrinha solta aí dentro. E chegada à tarde, foi com os 12, Jesus apóstolo, tal. Não é isso que está aí no Evangelho? E aí? Todo mundo agora já sabe, né? Dever de casa, todo dia à tarde. Afrânio, Fala. Estive no médico semana passada, né? E eu fui levar meus exames, né? No rotineiro e tal, mas eu fiz um exame de abdômen total e o médico viu que eu tô com um problema de gordura no fígado. É assim, é bem grande o problema, sabe? Bom, enfim, ele virou para mim e falou o seguinte: ó, você vai pegar um caderno e vai escrever tudo que você comer o dia todo, do almoço à janta. Eu pensei que ele ia me chamar para fazer uma nutricionista, alguma coisa assim. Ele falou, não, ele falou, você vai pegar o caderno e tudo que você comer, desde manhã, em relação à água, tudo, você vai botar no caderno e você mesmo vai ser a sua vigia. Você vai ver o quanto você comeu naquele dia, sabe? Porque você que vai aprender a se vigiar. Não vai entrar em nenhuma nutricionista, não. Porque você tem que diminuir isso aqui, você tem que diminuir pelo menos uns 15 quilos. E eu tô com um nódulo no pâncreas, um nódulozinho pequeno no pâncreas. Eu vou fazer até a ressonância dia 17. E ele falou, eu quero quando você voltar aqui no dia 18, 19, você esteja comendo 5 quilos e vai fazer isso sozinha, todo dia. É tipo isso aí. É tipo isso. Veja bem, a responsabilidade, né, no teu caso aí, também pode ser no meu, também posso ter algum problema. Eu tenho, aliás, seu diabético, e eu que tenho que me vigiar, eu que tenho que como é que se fala, me controlar. Pô, me dá vontade, às vezes, de comer alguma coisa que eu sei que eu não posso, mas aí vem a consciência, rapaz, abre teu olho. Diabetes mata devagar, não mata de uma vez, não. E eu fico pensando nisso. Eu ainda fujo muito desse controle, mas assim, o mais pesado eu já parei há muito tempo, graças a Deus. Então, esse médico está agindo como correto. Ele está colocando a responsabilidade sobre você, porque você realmente que tem que se curar.
Porque você fazendo uma dieta, prestando atenção nisso que está comendo, corrigindo o que você está comendo, é isso? Você não vai, o objetivo não é a cura. Quando nós falamos da cura da alma, do espírito, qual é o objetivo? Como é que nós fazemos? Vamos ler o Evangelho, vamos, né, pesquisar as palavras, pesquisar os porquês, compreender o Evangelho. Por quê? Para a gente usar isso no nosso dia a dia, porque nós não estamos curando o corpo físico, estamos curando a alma. E curando a alma, logicamente, ajuda o corpo físico. Tá? Então a gente começa por aí mesmo, pelas menores coisas, mas isso é muito importante. A sua responsabilidade perante o que o médico está falando está certo, certíssimo. Né? Todos nós devemos realmente nos vigiar. Aliás, orar e vigiar, né? Está escrito no Evangelho. Né? Bom, então, essa questão da tarde, o momento de aferição, e o que é que ele fala? Sobre o outro dia, para no próximo dia, que pode ser o amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser a próxima encarnação, tá? A gente já levantar com novas disposições para encarar a batalha, a luta. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse fim de tarde aí, fim da tarde aí? Roberto, Lodinha, Marli, Nice, todo mundo calado. Né? Vamos embora, continuar? Vamos. Aí tem um pedacinho que fala. Quer ler? Eu estou no versículo 20, no 20, né? Você só falou do 20, né? 21. Não, só li no fim da tarde. Reclinou-se. Então, chegando o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. Então, essa questão aqui, reclinou-se, tá? Ele, justamente continuando no fim da tarde, se coloca numa condição, ele como mestre, de aferidor. Aqui já estamos falando sobre o mestre, em questão a nós. Quando nós nos colocamos naquilo que é que eu fiz de certo ou de errado, por onde nós estamos tirando assim, a nossa base para fazer essa aferição? Quem nós vamos procurar, né, usar como modelo e guia para nós, como a nossa base de análise? Jesus está lá reclinado. Reclinado significa que está numa ótima posição. Quando ele está lá aqui com os 12, poxa, nós também podemos nos considerar um dos 12. Hoje nós já somos estudantes e também discípulos do Mestre. Nós estamos procurando, como é que se fala, a nos mudar, a nos modificar em cima de tudo aquilo que ele nos deixou. E esse reclinado aí, podemos falar que é o seu Evangelho, está lá. O Evangelho que nos passa a paz, nos esclarece, nos consola, está lá, reclinado. E é muito importante sobre isso. Como ele está com os 12, podemos nos colocar como um dos 12, então a gente pode ter confiança, pode ter a certeza, né, que ele está conosco o tempo todo. Se a gente andar dentro do que é colocado no Evangelho, nós vamos estar o tempo todo com ele, ceando com ele. Nós já fizemos os preparativos, agora nós vamos cear com ele, dentro daquilo que foi falado na aula passada. Comer. Aí a pergunta é aquela, você tem fome de quê? A nossa fome já passa a ser o que? A espiritual. Certo? Lógico, a fome da pizza e sardinha ainda continua. Não vamos esquecer a famosa pizza e sardinha. Mas a fome espiritual, né, a sede de conhecimentos espirituais continua. Agora sim, Elisa, vamos lá para o... Alguém quer falar? Que alguém quer se reclinar sobre a mesa também? Que, aliás, também você tá uma coisinha. Esse reclinar, que aquela mesa naquela época não tinha cadeira, tá? As mesas eram baixinhas.
Se a gente reparar nos filmes, eles sentam no chão. Tem duas posições que sentam, uma esticada assim em vertical com a mesa, ou então sentam por cima dos pés, assim, tipo, não é bem uma ajoelhada, assim, entendeu? Sentado em cima dos pés, né, a mesa. Tá? Mas o reclinar é justamente esse, mais à vontade. A gente vê isso muito nos filmes antigos. Acho que o senhor Roberto se lembra disso, né, senhor Roberto? Reclinar da mesa? É, pela idade, é. Pela idade, é. Não, estou falando para aquela época lá do Papa, né? Tal, lá no Vaticano deve ter isso também. Hoje tá mais moderno, né? Hoje eles não estão dando tanto. Antigamente porque não tinha cadeira e era uma tradição, né? Sentar-se ao chão e para se alimentar. Era uma tradição, um modo deles se alimentarem. É legal. E ali é a demonstração da simplicidade dele, da humildade dele. Sentou no chão para o momento de ceia pascal. Né? A humildade dele, no momento da ceia pascal, ele sentou-se ao chão, sem estar procurando uma mesa para ficar mais à vontade. Sentou-se ao chão. E é isso aí que também a gente tem que pensar. Está todo mundo ali, ele sentado. Vamos ver o quadro agora físico, né? Ele sentado, reclinado, os discípulos também ao redor. Essas horas de paz, aí a gente já pode estudar isso, assim, pensar nisso aí para nós. É a hora, tá? Que nós temos que aproveitar essa hora tranquila, serena, né? Para aumentar o quê? A nossa fala aí também essa palavra, Elisa, de recepção. Aumentar a receptividade, é isso? Ou dificuldade? Você está sem microfone, Elisa. Tá? Então, aumentando a recepção aos ensinamentos, o que é que vai acontecer conosco? Vamos aprender mais. Não é isso? Vamos ver os exemplos dele, vamos estudar o modo de comportamento dele. Quer dizer, esse reclinar dele junto a nós é justamente para que nós nos coloquemos nessa posição de maior recepção ao aprendizado, né? E, aprendendo com ele, nós vamos embora. Certo? E vamos agora falar como vai falar agora o outro, Elisa. Tá. Vamos para o 21, 26, 21. E quando eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Olha lá. E enquanto eles comiam, nós estamos falando sobre essa questão de estar junto a Jesus, né? Enquanto eles comiam, mas não é só comendo pão material. Quantas informações não estão ali? Aí vem aquela musiquinha que a gente brincou ainda há pouco do Titãs aí, né? Você tem fome de quê? E eles estão se alimentando do melhor. Vocês têm sede de quê? Qual a melhor fonte melhor fonte que existe que Jesus? Né? São momentos de purificação mesmo. Momentos para a gente se encher e depois, né, colocar em prática, colocar no nosso dia a dia, em nossas vidas. Isso que é o legal. Esse comiam aí é o alimento físico e espiritual. Nós vamos, né, criar resistências físicas, que a nossa jornada precisa disso. Nós temos a obrigação, um dos deveres nossos, Cláudia, cuidar do corpo. Nossa, aí a gente comentou ainda há pouco sobre deveres que a gente tem e que às vezes a gente inconscientemente parece que esquece que tem esse dever e começa a vacilar. É um dever nosso. Nós falamos ainda há pouco, né, sobre a questão dos deveres, dessa questão do conhecimento de si mesmo. É isso?
Então, a gente tem que cuidar do corpo, porque se a gente não cuidar do corpo, a gente está praticamente se suicidando. é a questão do André Luiz. Quando ele chega lá no nosso livro, nosso lá no filme, todo suicida, suicida. Ele não sou suicida. Aí, quando foi atendido lá em nosso lá mesmo no hospital, o médico falou: suicídio inconsciente. Desculpa. Agora eu pergunto para nós, né? Nós temos que cuidar do corpo. A Elisa acabou de falar aí. E que outros tipos de suicídios que a gente hoje pratica, que nós não podemos falar inconsciente, não, tá? O André Luiz podia falar. O André Luiz teve uma educação religiosa na Igreja Católica e não muito. A mãe dele, sim. A mãe dele era uma educação religiosa, muito assim, ela usou aquilo para ela, tanto que ela desencarna, vai para planos bem mais altos que o André Luiz, né? Quando o André Luiz chega lá, ela está lá em cima e ele cá embaixo. Olha só. Tá? Essa questão aí. Bom, aí está falando aqui. Amém vos digo, que um de vós me entregará. O amém, o Haroldo Dutra deixou o amém aqui. Mas esse amém, a tradução do amém, do hebraico, é em verdade. Ele poderia botar aqui, em verdade vos digo, como a maioria das Bíblias que a gente conhece. Ele preferiu, em alguns casos, deixar amém. Em outros casos, quando Jesus fala amém, amém, aí ele bota amém, em verdade vos digo. Porque tudo que parte de Jesus é verdade. O Emmanuel fala de que de todo o Evangelho, até os pingos no is, tá, tem a sua função. Tudo no Evangelho é totalmente assim, foi totalmente divinamente preparado para nós. E toda vez que Jesus fala amém, ou então em verdade vos digo, é um fato que a gente vai prestar atenção, que é aquilo mesmo. É o que foi falado. Quando ele fala, me entrega, um de vós me entregará, né? Está falando sobre a questão da traição de Judas, né? Mas nós também podemos ver, como é que fala aqui, que todos nós, vamos ver como é que eu vou falar isso aqui. Quando nós já estamos nos alimentando com Jesus, tá? É o caso de Pedro e a negação. Jesus já sabe quem o trairá. Já sabe quem o negará. Desculpe, trairá não. Quem o negará. Porque ele conhece por demais o nosso interior, o nosso interno. Jesus, quando olha para a gente, não vê um homem, uma mulher. Ele vê um espírito em potencial para crescimento. Então, quando ele fala, um de vós me entregará, de novo, trazendo para nós, né? Como será que nós estamos agindo no nosso dia a dia? É o caso do Santo Agostinho. Todo dia nós temos que fazer um balanço legal. Eu mesmo já fiz o meu balanço na hora que cheguei em casa aqui hoje, que hoje eu tive um dia terrível e dei umas vaciladas. Não sou espírita? Não sou espírita. Só que ainda estou muito preso no humano, tá? Mais que no espírito. Dei umas vaciladas já hoje, porque o dia foi de aborrecimentos. Tá? Muito aborrecimento, mas é o meu normal. Que realmente... Ninguém disse que o espírito tem que ser perfeito. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende, né, na sua transformação. Então, quando Jesus fala isso aí, digo que um de vós me entregará, nós já temos que começar a olhar, né, se nós também não estamos entregando ele. É uma conduta nossa, as nossas condutas não são moles. Se nós nos falamos cristão, então
Melhor coisa, de novo, volta a Santo Agostinho, é essa. E lá no fundo, no nosso interior, porque Jesus confia demais em nós. Muito. Se eu fosse ele, não fazia isso não, viu? Mas ele confia muito. Tanto que é o seguinte, o que é que nós já falamos aqui ainda há pouco? A questão dos bons espíritos vir nos assistir, Não. né? Estamos juntos. Hein? Oi? Então, a gente está. A questão que quando nós estamos seguindo realmente na linha, poxa, todas as portas se abrem para nós, no mundo espiritual. É a confiança que ele coloca em nós. Agora, isso não significa que de vez em quando a gente vai dar uns tropeção. Mas é aquele negócio, levanta, dá a volta por cima, né, e vai embora. Alcione, que já é um espírito que vive em outras esferas, em Sirius, né, na estrela Sirius, vem para o planeta Terra. Antes de ela reencarnar, o mentor dela lá fala, ó, toma cuidado para não cair. Poxa, uma menina com Emmanuel chama de anjo. Ainda há um risco de ter uma queda. Imagine nós. Por isso que o orar e vigiar é para a gente não estar entregando Jesus a todas as horas por aí. Deu para me entender? Eu acho que não ficou tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Elisa, você está sem som. Não, estou esperando alguém falar alguma coisa, porque necessariamente tem que ser eu. Porque você fala muito, aí a gente quer ouvir tua voz. Ai. Mas agora eu não quero falar, não. Ai, ai, ai. Você, hein, acho que mexeu, né? Negócio de traição aí, de entregar, né? Quem vai me entregar, isso mexe mesmo. Agora nós vamos para o outro versículo, né? Olha, é o 22 agora. Na verdade, a gente está sempre entregando alguém. A gente entrega mais alguém do que se entrega, na verdade. Na verdade, é assim. Aí nós temos um porém, né, Elisa? Quem é o culpado? Eu não sou. Quem foi? Não sei. Pois é. Então, não sei, ou a gente fala quem é o culpado. Porque a gente às vezes, a Cristina está com os problemas de trabalho, aí vem conversar comigo. Aí eu falo para ela, minha filha, eu aprendi com o tempo que a pior coisa que existe quando tem alguma coisa errada é a gente procurar quem é o culpado. Então, a gente, quando procura quem é o culpado, perante um chefe, a gente está entregando aquela pessoa. Não é melhor se juntar todo mundo e procurar uma solução para o problema, em vez de perder um tempo enorme, desperdiçar uma energia enorme procurando um culpado para entregar para o chefe? Erramos, vamos consertar, entendeu? E nós temos esse hábito de procurar o culpado e entregar ele publicamente. Quem foi que fez? O que fez? Para que fez? Né? Então nós estamos entregando o próprio Jesus, né? Que nós estamos traindo a confiança dele. Sim. O negócio é meio complicado. É complicado. O que é que tu acha, prima? Você que está calada aí, prima, o que é que tu acha disso? A Lourdinha não quis falar nada. Só porque o Nelson chegou para abrir a porta, ela não quer falar nada. Prima, cadê você? Lourdinha. Oi, prima, eu estou aqui, eu estou ouvindo. Então, ele está você pedindo para você falar. Estou aprendendo. Eu já falei que quando é Mateus, eu só ouço para eu poder aprender. Ele está falando, Lourdinha, de a gente trair o tempo todo Jesus com nossos modos excelentes. Com certeza, isso aí sem dúvida. A gente trai no pensamento, nas ações. E é fazer como Santo Agostinho. Repensar e começar o dia seguinte tentando fazer o certo. É verdade. Aí eu estou me lembrando, né, Lúdia, que dentro de uma sala de aula que isso que é legal. Quem foi? Pois é. Quem foi? Olha só, primo, não precisa nem estar em sala de aula. O meu pacotinho aqui com 2 anos, eu falo, quem fez essa bagunça? Ela diz, eu? Eu não. Então, ela já com 2 anos, ela já está sabendo. E o mais engraçado, não tem ninguém além dela e você.
Então ela já sabe, né? Ela já sabe se safar direitinho. Quando ela fala eu não. Então quem pode ser, né? Pois é, você, né? É. Agora você está ficando bagunceira depois desse tempo Então todo de vida. ela já está aprendendo a colocar a culpa nos outros, viu? Imagina quando você me lembrou agora, Lúcia, que né, teve aquele cara Almir, não sei o que, um grande, né, saiu velejando em mundo afora, sozinho. Almir Klink. Klink, isso. E numa entrevista dele, eu ri demais na entrevista dele, naquela Nádia, naquela que tem no Canal 2. Leda Nagli? Isso, Leda Nagli. Sou bom para lembrar esses nomes, hein? Não, eu estou aqui pensando que Nádia era. Leda, é que Nádia é minha prima. Aí o que aconteceu? A Leda perguntou: aqui, conta algo de interessante que aconteceu com você sozinho no barco. Ele, pois é, quando eu cheguei no Polo Sul, houve uma tempestade lá que me deixou preso mais ou menos uns 10 dias. Né? Eu me comuniquei com a guarda costeira da Argentina e mandaram eu ficar onde estava, não sair, até que o negócio acalmasse. E olha, velejar sozinho é horrível, mas você ficar parado é pior ainda. E um dia eu ia andando dentro do barco, não vi um banquinho que estava no meio do caminho. Olha, eu dei um tropeção, mas foi muito forte, aquilo inchou minha canela na hora. E eu comecei a xingar: quem deixou a porcaria deste banco no meio do caminho? E aí? Tinha quantos no barco? Tá? É isso aí, somos nós. Não tem ninguém, mas a gente tem que arrumar um culpado. Vai ver, Fran, ele queria que fosse algum obsessor, algum espírito estivesse ali, botar no banco para ele. Ele não vai dizer nunca que foi ele. Não, ele queria que fosse alguém, né? Mas como não tinha quem ele culpar, né? Principalmente que ficou um galo lá, um ovo na canela dele, né? E ele ria muito contando isso. Ele, a gente está tão acostumado. Ele falou isso. Nós estamos tão acostumados a jogar a culpa nos outros, né? Que eu achei que tinha alguém colocado o banquinho no meio do caminho. Gente, deu 8 é mais fácil, né? É mais fácil nós apontarmos o dedo para o outro. É muito mais fácil ver o defeito e o que de errado o outro faz. Sim. Não, eu sou sempre a certa, a correta, eu penso certo, tem que agir do meu jeito. Esse é o erro. E isso aí é o que tenho. Um de vós me empregará. Porque nós estamos traindo a nós mesmos, em primeiro lugar. E a confiança depositada em nós, seja de Jesus, seja do vizinho, seja do parente. A gente vai ver que essas palavrinhas jogadas assim dentro do Evangelho, cada palavrinha é uma história, né? Nem o Piscidão de Ramos, cada mergulho é um flash. Agora não. Gente, são 8h30. Vamos deixar o 19 para a próxima aula, não, a partir do 19. Do 19, não. Desculpa, do 22. 22. Olha só onde está meu livro, hein? Meu Deus do céu. 22. Entristecendo-se muito. Começaram a dizer: quem se entristece com essa história? Olha só, não é um só, não. São todos. Tá? Porque todo mundo tem esse sentimento de culpa, porque não está agindo totalmente correto. Eu duvido que o Gandhi, o Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, teria esse sentimento de culpa. Então, esse entristecer aí é a reação de qualquer um de nós. Porque nós sempre temos alguma coisa ainda, né, para trás lá que... Bom, gente, isso aí a gente vai ver na próxima aula, a gente continua isso aí, né? Isso. E aí quando pergunto também, somos nós, sou eu, senhor é ele, é outro, o que é isso aí também? Nós estamos cansados de saber quem nós somos. Nós queremos jogar a culpa no outro. Entendeu bem? Então, quem eu? Eu não. Nós estamos cansados de saber quem é ele, sou eu, senhor. Hein? Oi? A Elisa gostou aí, ó. Vamos mandar ela passar um dia aí contigo. Pois é, né? Essa questão de ser vó, para mim, tá difícil.
Eita. É isso aí, gente. Então vamos parar esse 22, eu tô com 19. Joga no bicho amanhã. 19. O 22 para a semana que vem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou parar aqui. Não comenta nada, só eu, Cláudia, agora a Lourdinha falou, o seu Roberto fala de vez em quando, Marli não fala mais nada, deixa eu ver quem mais está aí. Só falou eu, Cláudia. Eu falei muito antes de você entrar. Pois é, mas sabe o que aconteceu? É que o Nelson foi assaltado, sabe? Eita, nossa. Então, levaram a chave de casa. Né? Levaram celular, dinheiro, cartões, o carro e a chave de casa. Então, agora, só temos a chave da Cristina e a minha chave. Então, eu não posso ficar o dia inteiro trancada em casa sem chave, né? Então, ele vai sem chave e eu tenho que ficar esperando ele chegar. Como a Cristina demorou, eu não podia entrar no estudo, porque eu não ia conseguir